Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. Nesse vídeo nós vamos falar de elementos principal HTML lá do seu site. O que é isso? São os cabeçalhos, né? As partes superiores lá do seu site. Nós vamos entender mais ou menos tudo isso. Vamos falar desse conteúdo agora. Cabeçalho em HTML. Vamos lá, vamos entender o que é o cabeçalho do seu site, do seu sistema. Observe que o elemento em HTML, head é o container para os seguintes elementos. E aí nós temos aqui, ó, title, style, meta, link, script e base. O que acontece? Esses são elementos que muito provavelmente ou nunca você verá impresso no seu site. São elementos que, esse aqui, por exemplo, o type, ele vai indicar para você, quer dizer, vai ter uma impressão ali, vai estar o nome do site, né? Lá na barrinha em cima, na barra, acima da barra, vai ter o nome do site. Imagine, globo.com, vai estar dentro de title barra title, tá? O style. O style é o CSS da sua página, é o responsável por deixar a sua página bonita, né? Para formatar o tamanho de fonte, tamanho de texto, adicionar borda, espaçamento, enfim. Toda a questão de configuração de estilo vai estar dentro dessa parte que é o CSS. Aqui nós temos os metadados, que são importantes para fazer ligações e configurações, né? Dentro da sua página também. E nós temos os links que ligarão também a, por exemplo, páginas, né, de estilos dentro do seu CSS. Normalmente os estilos são feitos de forma externa. A recomendação é você cria os arquivos de estilos separado e ele é ligado a partir de um link. E o link é uma alternativa, depois você faz a ligação. E os scripts é mais utilizado no caso os bancos, o JavaScript, né, para dar uma ação, né, uma validação de formulário, uma interação, né, que se pode ser feito utilizando o JavaScript, né, uma animação, um evento, numa parte específica do seu site que você vai trabalhar usando o CSS. Todos esses elementos são adicionados dentro da seção head, né? São os metadados que terão base importante no desenvolvimento das suas partes base aqui também, que vai servir também como um dos metadados, né, que estarão dentro dessa parte. Vamos dar sequência. O elemento head é um container para metadados, como eu acabei de falar. Ele é colocado entre a tag HTML e a tag body, tá bom? Body é aí que efetivamente vai trazer todo o conteúdo que é o que interessa, não? Que é mostrado para os usuários, para as pessoas que acessam. Os metadados em HTML são dados sobre um documento HTML. Esses metadados não são exibidos, eles não são visíveis para o usuário, né? Para as pessoas que acessam o site. Dificilmente alguém vai ver, nunca vai ver, né? Você não vai ver. Só quem terá acesso a essa informação são você que vai ser desenvolvedor desse sistema e as pessoas que trabalham na administração do sistema, né? Essas pessoas terão acesso então a esses metadados para alterar, enfim, substituir ou fazer qualquer alteração na manutenção do sistema, tá bom? Os metadados geralmente definem um título do documento, um conjunto de caracteres, estilos, script e outras meta-informações. São informações que para o usuário final não é interessante. Ele só vai acessar e vai estar pronto. E aí, tudo isso é feito através desses metadados que vai estar lá, tá bom? Elementos type, por exemplo, ó, ele define o título do documento. O título deve ser somente texto e mostra na barra de título do navegador ou uma aba futuro, né, uma aba da página. O title ele é um elemento obrigatório porque ele identifica, né, a sua página, o seu conteúdo que tem ali. O conteúdo de título de uma página é muito importante para o otimizador de mecanismo de busca, né, dos navegadores. O título da página ele é usado pelos algoritmos de mecanismo de pesquisa para decidir a ordem ao listar as páginas e o resultado da sua pesquisa, tá bom? Então é importante, você também tem que pensar no que você vai colocar o nome, né, do seu sistema. O elemento title define o título da barra de navegador, lá da barra de navegação, fornece o título para a página quando ela é adicionada aos seus favoritos. Lá vai ficar, quando você coloca lá no navegador favorito, lembra aquele nome que aparece? É esse nome do título, tá bom? Lá na sua pesquisa.
Ah, o elemento style, o que que é o style? O style ele define as informações de estilo da sua página, né? No caso aí você pode, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, nós temos um CSS, ó, esse aqui é um CSS, tá? Style, abre a tela Style e fecha aqui. E aqui nós estamos dizendo que aquela área que está sendo referendada aqui por essa formatação terá uma cor de fundo, um azul, né? Um azul clarinho lá. E que nesse body, nesse corpo dessa página, terá o título na cor vermelha e o parágrafo ou os parágrafos que está ali no caso aqui, como aqui, imagine que aqui está na nossa série de metadados, todos os parágrafos daquela página que compõe essa, ele terão uma fonte azul, tá bom? Então aqui é uma formatação que vai dar um estilo à nossa página, tá bom? Está dentro do style, é um exemplo dos metadados. E aí nós temos, por exemplo, aqui, ó, você vai verificar que aí nós temos os nossos H1 e aí os nossos parágrafos, tal, beleza. E aqui, ó, tá vendo? Olha aí, o head, fecha head e observe que nós temos o título da página e aqui está o nosso style, ó. Observe que essa formatação ela vai dar um efeito aqui dentro. Esse título terá essa cor vermelha e todos os demais parágrafos a cor azul. Vamos ver como é que seria a impressão? Então, esse aqui é o resultado do daquele código, né, em HTML com a formatação do style lá em CSS. Beleza? Então é isso, você pode depois dar um pause aí no vídeo, tá bom? E implementar esse código para você testar aí no seu computador. Vamos seguindo, vamos trazer ainda mais elementos, né? Aqui nós vamos falar do link, né? O link, qual a importância desse link? O link ele define a relação do documento atual com os recursos externos. Outra página ou CSS, né? O que vai fazer a formatação. Imagine que nesse caso aqui nós temos um CSS externo, né? Uma folha de estilo externo, que ela foi criada lá. E aí, o que acontece? A folha de estilo e a nossa página em questão estão dentro do mesmo diretório. O que que vai acontecer aqui? Link, Hell, Style Sheet, Style Sheet. Aí nós temos aqui o href, né? O href. E ele vai aqui, ó, my style, ou seja, meu estilo CSS, ponto .css, o meu nome do meu arquivo de CSS, com uma extensão dele. O que que vai acontecer? E vamos ver aqui um exemplo. Tem um exemplo? Não tem, nós não colocamos aqui o exemplo. Mas ele vai estar ali, ó, dentro daquela, dentro vai estar o link lá embaixo, né? Junto com o título ali, e aí ele vai trazer a formatação, aquele mesmo CSS, só que um arquivo à parte, e ele vai ter aquele mesmo efeito dentro da formatação das suas páginas, ou dependendo do que tiver ali, tá bom? Todo tipo de formatação, seja imagem, tamanho de imagem, a determinação de enquadramento, as bordas, enfim, é feito ali e ele será adicionado como metadados e logo por sequência, o que que vai acontecer? Adicionar a formatação na página, tá bom? O elemento meta, bom, ele normalmente é usado para especificar um conjunto de caracteres, essa descrição da página, as palavras-chave, o autor do documento, as configurações, janelas visualizadas, enfim. O metadado, aliás, os metadados não serão exibidos na página, como a gente já falou, né? Mas serão usados pelos navegadores, como exibir o conteúdo ou carregar pelos mecanismos de pesquisa, né? Então é importante você colocar lá nos metadados ali, ele vai de certa forma direcionar para os motores de busca localizar aquelas páginas com base muitas vezes com as informações lá dos seus metadados, tá? Aqui nós temos um exemplo, né? Por exemplo, aqui nós temos a definição de um conjunto de caracteres, metadados. Isso aqui é o que eu estou dizendo aqui, ó. Ele está informando um tipo de formatação. O Char7, o TF8, ele vai dar um padrão de formatação. Sabe aqueles caracteres que você tem lá, por exemplo, o cedilha da palavra, o acento da vovó, enfim. Sem utilizar esses caracteres, muitas das vezes o seu navegador ele não vai conseguir interpretar, e aí vai aparecer alguns caracteres muito loucos ali no lugar do acento, por exemplo, né? Um exemplo aqui do acento do tio. Ele, se de repente não tiver esse MetaChat7, pode ser que o seu navegador ele imprima de forma estranha, não vai sair exatamente o C cedilha, né? Ou acento tio, de repente. A definição de palavras
para os motores, né? No caso aqui, ó, ele está indicando para o navegador ali, ó, que ele vai acessar ali, ó, e tal, ó. Ou seja, quando alguém for pesquisar pelos conteúdos, né? HTML, CSS, JavaScript, o que que vai acontecer? Essa referência lá no metadados, ele vai dar indicação para que o site vai, vamos dizer, vai te colocar o seu site como um dos sites que serão acessados, disponibilizado quando a pessoa pesquisar por essas palavras-chave, né? HTML, CSS, JavaScript, assim. Então são motores, facilita o motor de busca localizar a sua página, tá bom? Então você pode colocar uma espécie de palavra, esses metadados como palavra-chave do conteúdo da sua página, para que ela possa, de repente, ser competitiva ali dentro da lista de busca na hora de pesquisa, né? Define uma descrição da página web, né? Ou seja, ela vai descrever ali algumas coisas, né? Para a pessoa que vai acessar aquele conteúdo, né? Ou seja, vai mostrar para o programador, a pessoa que está desenvolvendo, olha, isso aqui é tal coisa, tal. É uma descrição, né, do conteúdo ali. Define o autor da página, você pode, por exemplo, adicionar ali no metadado o nome do autor da sua página, quem criou aquele conteúdo, atualiza documentos, né? Enfim, são uma série de possibilidades de uso dos metadados para você, né? Tem também a configuração de janela de visualização para que o site tenha uma boa aparência, todos os dispositivos, né? Ou seja, nesse caso especificamente, esse metadado aqui, ó, ele é utilizado para que, por exemplo, a sua página ela se adapte, né? Sabe os sistemas responsivos que fala? Acho que é isso que fala, né? Que é o que? Ele se adapta ao tamanho da tela, né? Então, esse método aqui é um dos responsáveis por isso, né? Ele vai adaptar o seu conteúdo de acordo com o tamanho da resolução, celular, tablet, monitor maior, menor, enfim, ele vai se adaptando de acordo com a resolução da tela, tá bem? Aqui nós temos esse exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, e aí nós temos alguns metadados, né? Por exemplo, a de configuração, aqui essa descrição do que seria, né, essa página, é uma referência do que se trata do conteúdo. Aqui nós temos um metadado que vai dar uma briga ali no motor de busca, né, na verdade, para uma referência, né, tá falando que o conteúdo que se tem ali dentro desse conteúdo da sua página, uma outra que direciona, né, quem são os autores do conteúdo, e assim sucessivamente. São formas de se usar os metadados para que esse conteúdo aqui ele não vai ser mostrado para as pessoas que vão acessar o seu site, mas a pessoa que tiver acesso ao seu código-fonte vai verificar esse tanto. Observe que só está impresso só apenas aquela linha do parágrafo que a gente deixou lá, né? Só isso aqui que de fato é mostrado lá na exibição. Você pode depois testar e verificar aí. Ainda mais, base, né? O que é o base? É um elemento que especifica a URL, o destino de todas as URLs relativas em uma página. A tag base deve ser um href ou um atributo de destino presente. Deve ter, falei errado, na verdade. A tag base deve ter um href. A tag base deve ter um atributo href, né? De destino presente ou ambos, né? Só pode haver um único elemento base em um documento HTML, tá bom? E aí nós temos esse exemplo, né? Que ele está fazendo aqui uma referência, né? A um arquivo, né? Especifica a URL padrão para o destino de todos os links da sua página. Então ele vai pegar aqui o destino padrão. Beleza? E aqui nós temos uma inserção de uma imagem. E é isso, galerinha. Os elementos, né, principais, né, estão lá na tag head, lá no cabeçalho da sua página. São os metadados. Importantíssimo você fazer essas descrições. O autor, a configuração de caracteres, descrição do conteúdo, enfim, deixar ele mais lá a sua página de forma a ser mais fácil de ser localizada pelos motores de buscas, são feitos através aí dos metadados, né? Aqui das páginas. Então, se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você,
Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos da faculdade, do curso técnico, da vida. Você não precisa necessariamente fazer faculdade para fazer um site, então você pode fazer o site normalmente, basta você ter a ciência dos conteúdos e nessa série de vídeo você terá tudo para fazer os seus primeiros sites utilizando HTML. Beleza? É isso, galera. Valeu, até a próxima.